Live. Eu quero aguardar você então aí para nós iniciarmos, né? Dar boa noite aqui para Lisandra, para Flávia Silva, que entrou aqui na nossa live. Sejam bem-vindos, boa noite. Vamos estar então participando, né? Daqui a pouquinho do tema que temos previsto então para esta live. Boa noite a Maria Alice. Seja bem-vinda também. Ok. Daqui a pouquinho a gente está iniciando, portanto, a nossa live. A nossa temática, propriamente dito, né, sobre teologia bíblica no Novo Testamento. Hoje nós estaremos falando, portanto, um pouco sobre história da salvação, como que essa doutrina ela se desenvolve a partir do Novo Testamento, numa perspectiva de uma construção de teologia bíblica. Enquanto isso, eu vou tomar um pouco de coca aqui, para poder manter-me acordado, né? Deixa eu... Ok, teologia bíblica, portanto, só recapitulando para vocês. A paz, Maria Alice, obrigado, que Deus te abençoe também, derrame sobre ti muita graça, que seja sobre sua vida, então, as bênçãos do Senhor. Então, pessoal, terminei recentemente de dar aula e estou aqui com vocês, cumprindo o objetivo da nossa série de palestras, né? Série de reflexões sobre teologia bíblica. Nessa ocasião, eu quero refletir com vocês sobre a história da salvação. Dar boa noite aqui ao Daniel também, nosso amigo Daniel, está participando conosco, né? Assinar aqui para ele, que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo, meu amigo, né? Temos aqui presente também o pastor Ivan, está presente na nossa live, seja bem-vindo. Cumprindo aqui o propósito, então, com vocês de teologia bíblica. Deixa eu só explicar para vocês. Ontem, quando estava fazendo a nossa live, quando terminou, sem querer eu apertei no botão do celular de voltar atrás e acabou que não salvou a live, né? E por isso, então, eu perdi ela, não tive como colocar no YouTube, tá? Por isso, então, que vocês não viram a live de ontem no YouTube. Concluindo, então, dando continuidade ao que nós estamos abordando sobre teologia bíblica, nessa ocasião, teologia bíblica do Novo Testamento, eu convido vocês, então, para que nós possamos refletir hoje sobre a história da salvação. É um outro tema unificador do Antigo e Novo Testamento. Sobretudo no Novo Testamento nós encontraremos uma base maior para isto. E nós percebemos, portanto, dois grandes expoentes do desenvolvimento da história da salvação. Dois teólogos. Um deles é Oscar Cullmann e outro teólogo é George Led, tá? George Led e Oscar Cullmann são dois referenciais da área de história da salvação, ok? Então, o que é que nós precisamos saber? Antes de iniciar, deixa eu só ajustar aqui a câmera, dar um ok para o nosso irmão Marcelo, que entrou aqui na nossa live. Antes de nós iniciarmos, propriamente dito aqui o conteúdo, quero convidar vocês que perderam as outras lives a olhar no nosso canal lá no YouTube. Estamos colocando algumas aulas no YouTube, tá? A de ontem não foi possível, mas hoje então nós vamos trabalhar. Qual que é a definição então da história da salvação? Numa predisposição objetiva, nós percebemos que a história da salvação ela compreende a inteligência teológica por trás da história que foi desenvolvida da salvação, no progresso, no plano resgate de Deus, no plano redentivo.
E essa história ela é formatada por diversos fatos históricos presentes desde o plano inicial de Deus até o cumprimento na morte de Jesus e resgate do homem. E aí nós vamos perceber que ela tem uma relação positiva e uma relação negativa no que diz respeito a esta relação de salvação definitiva do homem. Tá? Boa noite, Rafael, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. A expressão, portanto, história da salvação, ela designa tudo o que contribui para a salvação do homem, ou neste caso também, para a perdição. Por quê? Nós estamos falando de um plano de resgate de Deus, e aqueles que não respondem com fé a esse propósito, obviamente, eles culminam para o caminho da morte eterna, né? E aí nós estamos falando isso em toda a história da humanidade, a história de todas as experiências da humanidade concernente à salvação. Então, esta expressão, ela analisa historicamente todo o envolvimento, né? E aí é o momento que vocês vão rir um pouco de mim agora. Por quê? Eu não falo alemão, mas a palavra história da salvação é derivado de um termo em alemão que se refere a uma série de acontecimentos históricos, a fé cristã, que interpreta esses atos específicos de Deus com o fim de salvar o seu povo. Então, utiliza-se um termo em alemão que eu vou tentar construir aqui com vocês, tá? Esse termo em alemão seria Heilgeschichte, mais ou menos, seria uma forma de Heilgeschichte, né? Uma palavra em alemão que significa história da salvação, ok? O Anthony Huckman, né, ele define a história da salvação da seguinte maneira: a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Deus revela seus propósitos na história. Isto é verdadeiramente no que é geralmente denominado história da salvação ou história santa. Com história sacra ou santa, queremos dizer história da redenção, ou seja, a história na qual nós percebemos o plano redentivo de Deus, a redenção que Deus faz para com o seu povo através de Jesus Cristo. Essa redenção, ela tem suas raízes nas promessas, nos tipos e nas cerimônias do Velho Testamento. Então, quando nós percebemos as promessas de Deus, nós estamos interligando aqui aquele aspecto lá de Gênesis 3,15 também, do plano da promessa de Deus presente para a história da salvação, nos tipos que são apresentados no Antigo Testamento e nas cerimônias, na lei cerimonial que nós vamos perceber. Então, uns aspectos dessas revelações no Antigo Testamento contribuem significativamente também para a história da salvação. Bem como chega ao seu cumprimento, isso aqui eu estou falando segundo Huckman, tá? Chega ao seu cumprimento na vida, na morte e na ressurreição de Jesus e alcançará a sua consumação nos novos céus e nova terra, que ainda são eventos escatológicos, ou seja, eventos futuros. Então, dessa feita, o Huckman mostra para nós que a história da salvação começa no Antigo Testamento, perpassa o Novo Testamento e consumará no fim de todas as coisas, tá? Quero dar boa noite aqui a Michele, a Dário, a João, sejam todos bem-vindos. Quero dar boa noite também ao Nelson Francisco, sejam bem-vindos, tá? Então, a história da salvação, conforme falei para vocês, são dois teólogos que a definem muito bem, George Led e Oscar Cullmann. Ela é um tema unificador da proposta de teologia bíblica. Ela usa esse termo alemão que tem por si só essa predisposição da análise, da construção da história da salvação. E esse termo alemão, como eu falei para vocês, eu não falo alemão, pelo menos não ainda. Mas esse termo alemão seria a palavra Heilgeschichte, né? Que é um termo que significa justamente história da salvação, que encara a Bíblia essencialmente como uma história redentiva, ok? De uma história que apresenta para nós a salvação de Deus operada na história, ok? Quais são, portanto, as diferentes perspectivas da história para que nós possamos perceber? Nós temos duas visões quando fala-se em história. Nós temos a visão dos gregos,
que de forma bem objetiva, bem simplória, ela diz para nós que a história é uma sucessão de fatos, não há, de certa maneira, uma harmonia na história, são fatos sucessivos um atrás do outro. Isso contrapõe, obviamente, uma visão bíblica que apresenta um aspecto ontológico e teleológico da criação, porque nesse aspecto teleológico nós percebemos o Deus que cria todas as coisas e que dá propósito, dá harmonia, dá objetividade a todas as coisas que foram criadas. Logo, nessa perspectiva da visão cristã, nós temos um contraponto à visão grega, de uma forma em geral, tá? Embora tenhamos um ou outro pensador grego que trabalhe uma dinâmica mais próxima do cristianismo, de certa forma a visão da história do povo grego contrapõe nesse quesito a visão unificadora da história do povo cristão. Quando nós fazemos, portanto, a história e abraçamos a história da salvação, nós percebemos que a história cristã ela é unificada. Ela não trata de eventos soltos. Segundo a Escritura, quando nós estendemos o nosso olhar para o Antigo Testamento, nós percebemos eventos que vêm ocorrendo e no Novo Testamento que estão interligados. Interligados ao quê? As promessas que Deus fez ao seu povo e ao plano de salvação de uma forma geral. Ao plano redentivo de Deus, tá? Nós vamos perceber, portanto, que a visão cristã da história e a principal característica da visão cristã quanto à história é que a história é um desenvolvimento dos propósitos de Deus. Ou seja, a história não está solta. A história é um desenvolvimento do propósito de Deus. Por isso que nós podemos falar em história de salvação também. Nesse quesito, nós percebemos que Deus é o Senhor da história. Vários textos presentes aqui que nos confirmam isso. Sobretudo, Efésios 1:11 diz para nós que Deus age segundo o conselho da sua vontade, né? Faz todas as coisas conforme o conselho da sua soberana vontade. Gênesis 5:20, por exemplo, no diálogo de Jesus, no diálogo de José com seus irmãos, ele olha para os seus irmãos e ele atesta isso no contexto do Egito. Ele diz o seguinte: o que vocês intentaram para mim em mal, Deus o converteu em bem para a preservação da vida de vocês. Então, logo nós percebemos que Deus é o Senhor da história. Nós vamos perceber isso em diversas porções das Escrituras. Se você quiser ler outros textos, eu te dou outros textos. Salmo 103, verso 19, Atos 4, 27 e 28, né? E nós vamos perceber também Atos 17, quando Paulo diz que Deus foi quem criou todas as coisas. Quando Paulo passa a discursar sobre o aspecto da criação, Paulo fala que Deus foi quem criou todas as coisas. Então, Deus que cria, Ele é o Senhor da história. Segundo, nós vamos perceber também que esse Deus que é o Senhor da história, Ele opera eficazmente na história, dando vários sinais de controle e soberania. Nós notamos, por exemplo, alguns eventos históricos que atestam isso. Ciro, quando a Bíblia profetiza e chama Ciro de ungido, a Bíblia profetiza o nascimento de Ciro, antes de Ciro nascer, e Isaías chama ele de ungido do Senhor. A Bíblia diz que, ele é ungido do Senhor, ele nasce, e ao nascer, nós vamos perceber que Ciro, ele é o rei persa, ele faz aliança com o representante do Império dos Medos, que é Dario, e juntos ali então eles fazem aquela aliança do povo medo-persa, que domina a Babilônia, e dominando a Babilônia, eles passam então a repatriar os povos que estavam subjugados pela Babilônia. Então isso é um evento histórico que mostra o cuidado e a soberania de Deus, tá? Presente na história. Teriam outros, existem vários outros eventos, mas tem um texto igualmente importante de Romanos 8, 28, que mostra por que Deus é o Senhor da história. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus.
Então nós temos uma perspectiva de análise que Deus é o Senhor da história e faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são chamados eficazmente para o propósito da salvação, ok? Cristo é o centro da história, né? Cristo é o centro da história. E essa é uma análise que o Oscar Cullmann, ele utiliza, né? Ele faz a análise lá do dia D, e nós sabemos da importância do dia D, que foi um dia bastante decisivo na guerra, quando nós percebemos ali a estratégia utilizada para pôr fim e derrotar alguns inimigos. Nós vamos perceber que Oscar Cullmann diz que Cristo, ele é o dia V, ou seja, o dia em que foi crucial a vitória de Cristo sobre o inimigo maior das nossas vidas, que foi o inimigo da cruz do Calvário, ou melhor, o inimigo, a morte que foi vencida na cruz do Calvário. Então, Cristo passa a ser o centro da história, porque tudo no Antigo Testamento, como no Novo, aponta para Cristo, Ele é o Senhor. Então não há de se falar da história da salvação sem entender o aspecto da soberania de Deus sobre a história e sem compreender que Cristo é o centro desta história, né? Portanto, nós percebemos também um outro aspecto que inaugura a chegada deste reino e a presença deste reino, e por isso que nós falamos da história da salvação, que é o novo tempo, né? A nova era anunciada por Jesus. Quando Jesus chega, a Bíblia fala que os últimos dias seriam marcados pela vinda do Messias, e nesse caso, pela chegada do Messias, a sua morte e ressurreição. Então, tudo na história se move para um alvo. Qual é o alvo que tudo isso na história da redenção se move? É para o alvo dos novos céus e a nova terra. Cristo é o centro de todas as coisas concorrem para Cristo como centro. Colossenses 1,17 diz que nele tudo subsiste, né? Paulo vai dizer porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Mas tudo também concorre para um fim. E o fim é o novo céu e a nova terra que Deus tem preparado para nós. E toda a história está caminhando para o seu aspecto de consumação final, uma vez que Cristo já veio e já morreu por nós. Então, a gente percebe que a história da salvação, ela compreende uma redenção do pecado na sua totalidade no homem, ok? Eleito para a salvação. O que é que eu quero dizer com isso? Não é que todo mundo vai ser perdoado, não é um aspecto universalista da salvação, mas é um aspecto que todo aquele que é eleito e professa com fé o chamamento eficaz, o chamamento para a fé, ele encontrará a extinção do pecado na vida dele, né? Estando agora participando, portanto, daquilo que nós entendemos de uma redenção cósmica. Cristo está redimindo todas as coisas. Por isso que a história por si só, ela é uma história da salvação. Efésios 1, verso 9 ao 10, diz que o Senhor está fazendo convergir em Cristo todas as coisas, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude do tempo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então Cristo, ele é como um ímã que atrai a ele todas as coisas criadas, seja o homem como toda a criação. Isso é o que nós chamamos, portanto, de redenção cósmica. A redenção não apenas do homem, mas de todas as esferas da criação. Por isso que a história do universo, a história da criação é a história da salvação, é a história da redenção, dentro dessa predisposição. Colossenses 1, 19 e 20 diz: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então temos as coisas da terra e as coisas do céu que em Cristo estão sendo redimidas, ok? Em Cristo,
tudo volta à sua originalidade na perfeição. O pecado afastou, mas em Cristo todas as coisas voltam então a encontrar-se no estado de perfeição para a eternidade, né? Isso é o aspecto da história da salvação, né? Dessas pequenas abordagens que nós fazemos sobre a história da salvação, ok? Essas são as principais características de uma predisposição da interpretação cristã. Deus se revelou na história e por atos históricos salvíficos e tem a história como instrumento para levar adiante seus propósitos previamente estabelecidos. É isso que nós vamos percebendo sobre a importância da história da salvação. Dessa feita, quando nós nos predispomos a estudar sobre a história da salvação, dentro de uma proposta de teologia bíblica, nós nos pautamos no texto da palavra, nós nos pautamos na história que é contada a partir do pano de fundo do Antigo Testamento, que dá continuidade ao processo de estabelecimento de salvação. E nós vamos perceber isso com a chegada de Jesus, nós vamos perceber isso com o estabelecimento do reino de Deus presente na terra, que também especificamente seria um tema sozinho, um tema unificador, bem como ele também enquadra-se debaixo da história da salvação, porque o reino de Cristo, que ele apresenta, né, em Marcos, é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos e crede. É uma linguagem, portanto, que passa a circunscrever e a englobar as pessoas que creem em Cristo, arrependem-se dos seus pecados e iniciam essa nova perspectiva de vida numa dimensão espiritual. Nós vamos perceber isso, portanto, em João capítulo 3, quando Nicodemos é convidado a ser impactado, mesmo sendo mestre da lei, a compreender algumas dinâmicas que ele precisaria observar para poder ver o reino e para poder participar do reino de Deus, né? Então, vale a pena estarmos atentos a estes aspectos e compreender, portanto, que o Novo Testamento ele vai apresentar estas linguagens, essas categorias que são particulares, mas que englobam uma grande mensagem. Qual é a mensagem macro? A história da salvação. Qual seria linguagens de categorias micro, né, menores? O reino de Deus dentro da história da salvação, tá bom? Então, deixa eu só ver quanto tempo nós já levamos aqui, que meu objetivo é não passar de meia hora. Entramos 11h10, são 23, 24, são 24 minutos. Faltam então 6 minutos. Eu gostaria de mais uma vez ceder para vocês então a oportunidade para alguém fazer alguma pergunta, se assim se sentir interessado em fazer nesta live, ou de alguém que queira de repente participar conosco aqui ao vivo na live, tá? Se alguém quiser, fique super à vontade, são todos bem-vindos. Eu estou aqui acenando para aqueles que eu ainda não falei. Maravilha estar com vocês. Hoje nós estamos, portanto, na nossa segunda aula, nossa segunda reflexão, né, sobre teologia bíblica do Novo Testamento. É bem verdade que em meia hora nós temos que pincelar algumas coisas, apenas que sirva como um trilho para vocês, que sirvam como janelas para que vocês possam entrar e descobrir outros universos, né? Isso tanto para aqueles que estão em fase inicial, para aqueles que estão dando continuidade aos seus estudos. Nossa proposta então aqui é refletir um pouco sobre teologia bíblica, fazer um bate-papo, conversarmos um pouco, tá? E você, portanto, é nosso convidado. Estamos hoje na segunda live desta semana. Amanhã, querendo Deus, teremos a nossa terceira live e quinta-feira encerraremos com a quarta e última live sobre teologia bíblica, cumprindo, portanto, o propósito que eu fiz com vocês de 2 semanas estarmos fazendo lives aqui no nosso Instagram. O Nelson está perguntando, as outras aulas estão no seu canal? Estão sim, lá no meu canal do YouTube nós temos algumas aulas da primeira semana que eu coloquei lá. Algumas lives lá que eu coloquei. Então vocês podem adicionar esta live lá. Outra coisa, a live de ontem, eu estava explicando no início desta live aqui, que na hora de terminar a live eu apertei sem querer
e acabei perdendo a live, né? Não ficou nem aí disponível para vocês 24 horas, foi uma pena. Essa eu vou tomar mais cuidado agora na hora de encerrar, para que eu possa salvar no meu dispositivo aqui e colocar lá no canal do YouTube. Gente, se vocês tiverem interesse, além destas lives aqui, de participar de alguns cursos de teologia, alguns cursos de capacitação teológica, para que você possa servir melhor a Deus, ou se você tem curiosidade em conhecer alguns universos, eu te convido então a mandar uma mensagem no meu direct aqui do Instagram, que eu te faço orientações de alguns cursos, tá? Interessantíssimos, nos quais eu trabalho como professor, como gestor, e tenho uma outra equipe de professores também, não somente eu, e eu faço essas indicações para vocês, para que vocês possam então conhecer um ótimo ambiente que vocês podem estudar uma boa teologia. Seja ela de linguagem mais objetiva, seja ela de cunho reformado, ok? Seja ela um conhecimento que servirá para você servir melhor a Deus. Sempre tem aquela temática, se serve melhor quem se prepara melhor. Ou seja, além da capacitação do Espírito Santo, existe uma parcela de responsabilidade nossa, na qual nós precisamos nos preparar para servir melhor ao nosso Deus, dando o melhor para o nosso Deus, tá? Uma alegria estar com vocês, estamos chegando então ao final da nossa live. Agradeço demais a participação de todos. Amanhã, querendo Deus, segundo a sua graça, estaremos aqui às 23 horas e 10 minutos, tá? Participando da live com vocês. Um cheiro no coração de vocês e até a nossa próxima oportunidade. Que Deus vos abençoe verdadeiramente.